Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, porque a gente está gravando de manhã, né? Mas a gente está disponibilizando hoje gravada essa live, entre aspas, né? Esse vídeo, porque, enfim, conflito de agendas, mas a gente não queria deixar ninguém na mão, não queria deixar de trazer o nosso conteúdo como a gente prometeu. Então, todas as sextas aí a gente vai ter um conteúdo aqui no canal. E hoje a gente gravou, né, esse vídeo, essa conversa sobre o período de transição, que vai trazer muitos desafios. Vai ser um período que vai testar muitos profissionais da área tributária, contábil e fiscal. A gente está até brincando nos projetos que a gente está tocando, né? Que vai ter que ter um 0800 fiscal nesses próximos anos aí, porque realmente vai ser um período de muitos desafios. E hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre esses desafios, porque são vários mesmo, mas a gente vai tocar um pouquinho aí nos principais e aquilo que as pessoas o profissional já precisa se preparar para 2026. Não é mesmo, Nicolas? É isso aí, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos. Na verdade, a culpa é minha, né, de a gente estar fazendo gravado esse episódio, porque essa semana estou, né, num ciclo de palestras falando sobre a reforma tributária para diversos empresários dos mais variados ramos, também o pessoal do ramo contábil, né, da classe contábil, mas essa semana foram bastante empresários participando e, por incrível que pareça, a maioria realmente não sabia, não estava sabendo que está por vir, né? Então, muita gente preocupada com outras questões aí do país, e não é para menos, questão política, questão econômica. Então, tem muita coisa que eu falei em todas as palestras. O problema dessa reforma tributária é que ela está acontecendo em meio a um momento com diversos acontecimentos negativos. Então, o empresário está tendo que lidar aí com a sobrevivência, né? Principalmente os exportadores agora, essa questão aí dos Estados Unidos, também com a incerteza política e fora o que está acontecendo já em relação à IBS, CBS, essa semana foi divulgada aí também uma proposta ali para alterar o imposto de renda no lucro presumido, que provavelmente vai gerar um outro aumento de carga, fora o restante da reforma da renda, enfim, então tá divertido, tá animado. Exatamente. Esse ponto do lucro presumido é bem importante porque ele casa muito com o que a gente está vivendo agora com a CBS. Para quem às vezes pegou aí, caiu de paraquedas, né? Ou o pessoal que não está muito inteirado, a gente não vai ter mais o regime cumulativo do PIS e da COFINS. Normalmente a empresa vai para o lucro presumido pensando também na parte cumulativa do PIS e da COFINS. Isso não existe mais a partir de 2027. Então, essa proposta do lucro presumido é justamente para adequar ali, ele trazer um pouco mais de arrecadação para o Estado, mas também, segundo o que o próprio ministro da Fazenda falou, é visando que as empresas prefiram ir para o lucro real e estejam ali todas bem parelhas, né? Usando a mesma metodologia de cálculo. Então, realmente, se essa proposta passar do lucro presumido, ele vai ficar mais caro e as simulações de cenários vão ser ainda mais necessárias, porque o lucro presumido deixa de ser tão competitivo, ele só tem a questão mesmo de documentação, mas ele pode sim deixar de ser mais competitivo do que ele é hoje. E vamos falar do que a gente sugere, do que a gente entende aí que vai ser o primeiro desafio que você acha, Nicolas, para 2026, 27 e subsequentes aí do período de transição. Vamos dividir, vamos falar primeiro de PIS e de COFINS e IBS, e CBS, depois de ICMS, o que você acha? Pode Pode ser, ser? pode ser, pode ser. Então vamos lá, vamos começar com PIS e COFINS, que para quem né, tá caindo de paraquedas aqui, PIS e COFINS ele acaba o regime cumulativo e não cumulativo no final de 2026, 31 de dezembro de 2026, a gente não tem mais o PIS e PASEP e COFINS. E 1º de janeiro de 2027, a CBS, que já começa em 26, ela começa a ser cobrada com um valor muito mais alto, a prevista ali em torno de 9%. O que você acha, Nicolas, que vai ser o principal desafio para quem vai aí sair do regime cumulativo e vai para o não cumulativo da CBS, e também para quem está no PIS e COFINS e vai para o regime da CBS? Então, vejam, na verdade, acho que o grande ponto é as empresas mudarem o pensamento, né? Então, infelizmente, a gente tem que mudar o pensamento. Hoje a gente tem ali, por exemplo, lucro presumido.
Vamos falar claramente. Pessoal que é mais desorganizado, pessoal que não segue à risca toda uma questão de compliance, acaba indo para o presumido, falando, ah, mais tranquilo, tá, vamos pro presumido ali, ok. Porque daí eu também não me preocupo com crédito, mas também é difícil ter tudo certinho, bonitinho, não manda documentação para contabilidade, enfim. Então esquece isso com a CBS, né? Se você já entrar com essa cabeça na CBS, você vai ter problema. Você vai pagar muito mais, mas muito mais mesmo, porque é fundamental que você tenha aquisições totalmente regulamentadas, amparadas por documentos fiscais, senão você não vai tomar crédito, né? Além disso, precisa o fornecedor pagar o tributo, né? Seja via split, que nós provavelmente tenhamos aí já em 27 o modelo inteligente, seja por pagamento pelo adquirente, que é uma outra modalidade, ou seja pelo próprio contribuinte ter que pagar o tributo, né? E existe uma última hipótese na lei complementar que, se nada disso tivesse implantado, aí você poderia manter a sistemática atual, né? Adquiriu na nota fiscal, vai lá e toma o crédito, que eu acho improvável, tendo em vista as falas da Receita Federal do Brasil, né? Então, acredito que o split inteligente é capaz de vir em 27 mesmo, e uma vez pago, você toma o crédito. Mas assim, é mudança de cultura. Então, como você falou, lucro presumido, as pessoas não se preocupam muito com crédito, vão ter que se preocupar, né? E a gente sabe que crédito também, essa não cumulatividade plena, né? Não é tão plena assim, porque você tem regrinhas. Então, tem algumas coisas que vão precisar estar em outras normas para que então você possa tomar crédito. Tem vedações, bem de uso, consumo pessoal. Então, você tem que analisar. É um mundo diferente, né? É um universo que só habitava quem estava no lucro real, né? Agora, veja, isso faz sentido que você comentou ali, muito embora seja uma retórica política também, porque no fundo a questão é aumentar a arrecadação, certo? Mas o presumido, e pelo que tudo indica, as coisas que estão acontecendo no Congresso vai acabar sendo aprovada, esse aumento da presunção, né? Vai ter uma elevação que vai fazer com que o presumido eleve carga. Então, o primeiro ponto é mudança de cultura dentro das empresas. E ontem eu conversava com alguns empresários, e principalmente contábeis também, e o pessoal é unânime. Tem empresa que, infelizmente, hoje não tem essa cultura, vai ter que mudar. E se não mudar, tem até empresário contábil dizendo que vai dispensar, né? Porque vai dar dor de cabeça. Esse ponto a gente tem visto na pele, né, que a gente tem tocado alguns projetos da reforma aqui, de forma consultiva, e realmente a gente vê que a empresa precisa trazer essa consciência tanto para quem ela trabalha, quem trabalha ali nos setores, né, quanto para o próprio empresário. Então, isso vai ter que partir da empresa, ela vai ter que ter uma documentação fiscal muito mais organizada, e um ponto muito importante que a gente precisa também levar em consideração é os fornecedores nesse período de transição vão ser muito importantes. Então, às vezes, a tua empresa vai se organizar, mas a que você adquire, a que você trata, não vai. E daí, como que você vai tratar isso? E se ele não tiver um compliance, né, que é uma palavrinha que o povo, compliance, não, mas se ele não fizer o que ele tem que fazer, vamos dizer assim, né, se eles não seguir as regras, isso vai impactar para você também. Então, tudo isso, as empresas elas já precisam se preocupar, e é o primeiro ponto do período de transição, é o primeiro desafio. É como que eu vou organizar a minha cultura a partir de agora e como que eu vou tratar com as outras pessoas que eu faço ali algum tipo de transação comercial. Esse ponto realmente é um desafio, e vai ser um desafio por esses 8 anos, né? Não só da CBS, mas com o IBS também, mas vai ser um desafio pelos próximos 8 anos aí, até tudo tá andando. E vamos falar do técnico, Nicolas. O que que você acha assim? Porque a gente vai mudar até as questões de crédito para PIS e COFINS, né? Hoje a gente tem muitas discussões de crédito e a CBS, teoricamente, dá crédito de tudo. Como que vai ser esse ponto? Será que esse é um ponto benéfico a princípio, mas será que a gente vai conseguir realmente tomar crédito de tudo e a empresa vai ter algum benefício com isso? O que que você acha? Começando já ali 31/12 de 26, as empresas, mesmo que não sejam do lucro real, não cumulativo, existe uma previsão na lei complementar que você vai precisar levantar seus estoques, e aí vem uma regulamentação para que isso seja informado em inventário, enfim, e vai ser homologado pela Receita, provavelmente. Esses créditos serão homologados.
mas você vai ter a oportunidade de levantar os estoques, aplicar as alíquotas hoje, que são aplicadas para o não cumulativo no PIS e na COFINS, que é 9,25, sobre esses estoques inventariados, e você vai poder apropriar esse crédito, compensar com o CBS. Não imediatamente, você vai ter lá, a legislação fala que você vai fazer isso em 12 parcelas, né? Mas existe essa previsão. Mas vejam, virá uma regulamentação, provavelmente a Receita vai fiscalizar essa questão dos toques de abertura, que a gente tem hoje quando sai do presumido para o não cumulativo, não, melhor dizendo, do cumulativo para o não cumulativo, porque não necessariamente existem empresas que estão no presumido hoje que também são, tem uma sistemática, desculpe, empresas que estão no lucro real, mas que estão na sistemática cumulativa, né? Então muita gente associa a lucro real, toma crédito, presumido não, mas tem empresas do lucro real que não tomam crédito também do PIS e da COFINS, né? Então, isso tudo cai por terra, como você falou, não tem mais regime cumulativo e não cumulativo, que é bom, né? Vai ser tudo não cumulativo, presumido quem estava não tomando crédito PIS e COFINS levanta os estoques e vai poder apropriar. E aqueles que estão no regime não cumulativo, que já possuem crédito, se houver créditos acumulados, também esses créditos serão homologados, deverão ser homologados, para que você possa fazer também a compensação com CBS, né? Então, esse é o primeiro ponto, né, na inversão aí da sistemática atual para a CBS em 2027. E esse ponto é importante porque a empresa precisa ter documentação fiscal. Ela precisa comprovar que aquilo que tudo estava no estoque dela vai gerar direito de crédito. E quando a gente vai para um mundo que a empresa não está acostumada com débito e crédito, ela realmente vai ter muita dificuldade. E aqui a gente vai ver outro ponto muito importante, né? Legal não, porque isso aqui vai dar muito rebuliço. São os prestadores de serviço. Prestador de serviço não tem estoque. Prestador de serviço, normalmente, o crédito que ele tem é muito, muito pequenininho. E quando ele passar de 26 para 27, ele vai sentir na pele, aumentando ali de 3,65 para 9%. E se ele não tem crédito, ele vai pagar os 9%. Então, os prestadores de serviço vão enfrentar um desafio grande de 2026 para 27. E se ele não pensar nesse planejamento, e aqui eu vou citar o caso que a gente até comentou no nosso blog ontem, da Meta, que já está pensando nesse planejamento financeiro, ele realmente vai ter um problema sério em 2027. O que você acha? O prestador de serviço vai morrer com a reforma? Muita gente está falando isso, né? Pois é, né? Tem um PLP aí, mas até o momento nada, né? Para Não tentar vai ser aprovado. trazer uma redução para a alíquota do IBS e da CBS ali para prestadores de serviço em geral. Mas, assim, falando claramente, em números, matematicamente falando, é só a gente fazer as contas de hoje. Pega uma empresa que hoje está no presumido. Considerando o imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, uma empresa de serviço aí paga mais ou menos 16,33% de carga, considerando IRPJ e contribuição. Só, vamos considerar, só o IBS e a CBS se realizando em 26,5 que seja, tá? Que não vai ser mais. Mas o que está na lei complementar. Só aí seria 26,5%. Fora IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido que continua. Se você não tem créditos habilitáveis, né, para compensação, e de fato os prestadores de serviços vão ter uma restrição até pelo business, né, em relação ao crédito, vai aumentar a carga. Não tem o que fazer, né? Vai aumentar a carga. E assim, é como também, essa semana foi interessante conversar com empresários que eu falei isso, e o pessoal falou assim, sabe o que vai acontecer? A gente vai repassar. Simplesmente é isso que vai acontecer, né? Então, não vai ficar na mão do empresário. E aí que, sabe, às vezes tem aquele clamor, não, o empresário tem que pagar tributo, mas não se paga tributo. Isso é uma reforma do consumo. É tributo indireto. Quem vai pagar é a sociedade, é o consumidor final, né? Não é outra pessoa. Então, se aumentar a carga, vai passar para o preço do serviço. Se aumenta o preço do serviço, aumenta o custo. Aumenta custo, vai aumentar custo de produto, vai aumentar tudo. O custo do Brasil aumenta, né? Então, não se ilude, né? Aquele pessoal que bate palma, assim, ah, que legal, vamos tributar lá, o empresário que tem dinheiro tem que se ferrar mesmo. Não é assim, né? Infelizmente, uma hora ou outra o tributo chega na ponta que é no consumidor. Exatamente. E a gente tem visto um movimento de mercado, e aqui vale o alerta, né? Por que que a gente está falando dos desafios de período de transição? Porque a gente tem visto um movimento do mercado das empresas maiores, claro, né?
mas elas estão usando esses trabalhos que estão sendo feitos para entender os impactos da reforma, mapeamento, fazer a parte ali toda de implementação, mudança de cultura, para justamente ver essa questão do preço. E ela já está repassando isso até de tributo atual. Então, assim, a gente vai ver isso agora muito. As empresas, elas refazendo as contas, elas vendo que às vezes a atividade dela nem é lucrativa e ela tá passando, não estava passando tributo e ela vai começar a passar. Só que isso vai ser em cadeia, né? Vai ser em cadeia. Quando a gente vê, ela vai passar para quem adquiriu e essa pessoa vai passar para outro, e assim, quando a gente for comprar um produto, quando a gente for adquirir um serviço, vai estar mais caro e vai realmente vai sair do nosso bolso. Mas a empresa precisa fazer isso, porque senão ela não vai ficar ela que vai acabar arcando e ela não vai saber o quanto de imposto que ela paga de verdade. Essa questão da meta ali, dessa notificação que ela fez aí, assim, com todo respeito, né? Isso mais confunde até a pessoa que contrata o serviço do que ajuda. Porque você olha e fala assim, nossa. Meu Deus, né? Realmente, quem paga o tributo é a empresa. Agora, coitadinho, eles não estavam. Eles estavam arcando com o PIS e o PIS e a COFINS. Não existe isso, gente. Na formação de preço, pela própria metodologia do tributo, você já tem que colocar o tributo para dentro. Tributo indireto não é cobrado destacadamente, como é o caso do IPI, por exemplo. Ele é um tributo que faz parte do preço. Então, tá lá ICMS dentro, tá lá o PIS, PASEP, COFINS, tá lá o ISS dentro. Então, falar assim, não, nós vamos agora, por conta da reforma, nós estamos mudando a sistemática que por anos nós absorvemos, agora nós vamos repassar. Na verdade, você está falando que está repassando, você está aumentando o preço do serviço, ponto. Né? Você achou uma forma, uma retórica bonitinha ali, para você não dizer que você está fazendo reajuste, porque pode ser que você vai ter, como você falou, se nós não vamos ter crédito, vai aumentar a carga tributária, a gente tem que aumentar preço. Né? Porque depois lá na frente fica mais difícil. Então, já vamos começar a fazer agora esse trabalho Uhum, que daí você já, né, você já precifica, já está precificado. Quando entrar a CBF já está precificado. Isso pode ser uma tendência mesmo, com certeza. Fala, pô, boa sacada. Como uhum, acontecia casos, vai mudar lá o DIFAL. Agora tem o DIFAL do ICMS, né? Então, por conta do DIFAL, nós vamos ter que aumentar o preço. Mas era a mesma coisa, né? É a mesma coisa, sempre foi. Não, mas é que agora tem que recolher a diferença para o estado de destino. Mas você não pagava antigamente, quando não tinha DIFAL para não contribuinte, a alíquota interna do teu estado de origem? Então, você já tinha isso precificado. Só que daí fala, não, vamos aumentar. Mas, enfim, é jogada, né? Só que vai colar, a população não é ninguém é obrigado a entender tributário, né? Por isso que nós estamos aqui para orientar. Mas, resumindo, é um repasse que está sendo feito para tentar equilibrar aí a pancada que você vai tomar sendo de serviço. mas assim, é um ponto, eu entendo, e eu concordo que é uma desculpa, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que esse momento propício da reforma tributária, que vai fazer a empresa se mudar e entender e tudo, ela vai muitas vezes identificar que ela não cobrava isso da forma correta e vai começar a destacar. Então, assim, dela usa a reforma. Não, ó, eu vi aqui com a reforma, eu vou ter esse custo aqui, então eu já vou te repassar isso. E a gente está vendo isso nas relações comerciais que a gente tem feito os mapeamentos. E a própria empresa que faz a aquisição de serviço, ela tem que entender se o preço líquido ou o preço bruto do prestador, para ela poder formar ali o orçamento dela, poder fazer todas as partes relacionadas que vão vir disso. Então, por exemplo, fazendo o orçamento hoje, você tem que entender se o teu fornecedor está calculando o preço líquido ou o preço bruto, por mais que ele esteja no regime da acumulatividade ou no lucro presumido. Então, sim, é um desafio que a gente vai ter aí no período de transição, porque muitas empresas não tinham essa consciência. E agora vão ter que passar a ter. Não é o caso da Meta, né? Com certeza não é o Não, caso. da meta não, mas das É empresas assim, menores. ó, tem empresas, óbvio, que eu falo isso também em muitos eventos, falo, infelizmente no Brasil a gente não sabe formar preço, muita empresa, Uhum, né? Então, como é que você abre um negócio aqui? Como é que o João, quanto que o João está cobrando? Tá cobrando 10. Então vamos entrar no mercado cobrando 9. Só que você não faz nenhuma análise tributária, você não faz uma análise de custo e vamos seguir a vida. Por isso que há estudos que 80% das empresas que são constituídas no Brasil, elas falecem em, no máximo 18 meses. Né? Porque você entra na história sem conhecer as regras do jogo, principalmente tributárias. Né? Então, com certeza, para muitas empresas, isso não vai ter como mais fazer isso, porque é tributo cobrado destacado. IBS, CBS vai ser somado ao total da nota e repassa. É mais fácil, né? Não tem mais esse negócio de ficar somando o valor para dentro. Isso é um ponto importante também,
de transição, mudar conceito de precificação, né? Sem dúvida é fundamental. Mas, mas, Exatamente. mas tem um ponto aí nessa história econômica também, né? A hora que a empresa fizer isso e ela se deparar com a realidade, muitos negócios podem também se deparar com a inviabilidade do seu negócio, Uhum. né? Então você pode verificar assim, poxa, com esse preço eu não vendo. Então já era uma atividade inviável antes, você só empurrava com a barriga. Porque você não pagava, dava aquela sambada, aí vinha um parcelamento e parará, e vamos levando. Hoje, como vai ser tudo na fonte, né? Imagina um cenário de split, você já vai ter retenção na fonte, e aí como é que fica, né? Exatamente, tem muita empresa que vai morrer com a reforma tributária e não é só pela carga, é porque a atividade já era inviável e ela ia deixando para pagar o tributo, refis, transação e esse monte de parcelamento que a gente teve aí, justamente para poder viabilizar as atividades, porque às vezes a empresa deixava de pagar tributo para financiar o próprio negócio porque ele não era saudável. Agora com a reforma, isso não vai mais acontecer. E isso vai ser um desafio, não tanto do ponto de vista tributário mas econômico dentro da empresa. Para o período de transição, ela conseguir formar preço e realmente ter a margem que ela deseja, vai ser difícil. E ela vai precisar de profissionais capacitados para fazer isso. Porque se você pega e coloca lá uma planilha de Excel prontinha, achando que aquilo vai resolver todos os casos da sua empresa e coloca uma pessoa que não está preparada para fazer isso, realmente vai ter problema. E tem muito sistema no mercado dizendo que calcula preço e não é bem assim, gente. Tem que tomar muito cuidado, que o período de transição tem vários detalhes. O próximo ponto que eu vou colocar aqui é um detalhe importante para a gente já entrar na situação do ICMS e do ISS e que o sistema nenhum calcula. Que a pessoa precisa entender isso para poder conseguir chegar no cálculo. Vamos lá, Nicolas, a pergunta de milhões. A gente vai fazer uma live só sobre isso, mas eu queria saber sua opinião. IBS e CBS dentro da base de cálculo do ICMS e do ISS. O que que você acha? Então, vamos só então contextualizar para entrar no tema aqui da questão da transição que nós vamos ter a partir de 29, né? Então, isso que a gente comentou agora começa em 27. Na verdade, assim, a transição está começando já esse ano. 25 já tem uma série de coisas, a gente já falou isso em outras lives, nota técnica, enfim. 26 tem aquelas adequações de nota escola eletrônica, ok? 27 entra a CBS. Resumimos aqui alguns pontos importantes. Então, a CBS vai ficar sozinha na história, junto com o antigo, né? Em 27 e 28. 29 começa a transição do ICMS e ISS para o IBS, que nós vamos ter uma redução do ICMS e do ISS em 29 em 10%, em 30 em 20%, em 31 30%, em 32 40%. Em 33, então, todo o IBS passa a vigorar e não mais existirá ICMS e ISS, certo? Beleza. Na lei complementar, está claro que não faz parte da base de cálculo do IBS e da CBS, IBS e CBS. Os próprios tributos, né? O IBS e a CBS, então não tem cálculo por dentro. Não faz parte o ICMS, porque veja, aí o desafio, né? É importante. Que isso é uma coisa também que eu falei bastante essa semana e repito aqui, tá? Cuidado com o pessoal que fica estudando pelo Instagram, que fica estudando pelo LinkedIn, né? Cuidado. Eu não estou dizendo que todo mundo é ruim, tá? Não é isso, né? É saber filtrar, saber que não precisa ser com a gente, vai, procure um profissional que está capacitado, que possa te atender, enfim, que saiba o que está falando. Porque tem gente que está falando assim, eu já vi isso, né? Até mandei para a Bruna uma vez lá. Ah, você tem R$ 100 para pagar de ICMS, de ICMS aqui. Só que daí em 29 você não vai pagar 100, você vai pagar só 90, porque 10% fica reduzido. Aí esse 10 que você deixa de pagar de ICMS, você pega uma guiazinha e paga o IBS. Não é nada disso. Não é nada disso. Você vai fazer duas apurações. A apuração do ICMS, a apuração do ISS, reduz 90, reduz 10, paga 90. Aí você faz a apuração do IBS e só vai pagar 10% daquela base. A base é diferente. A base não contempla cálculo por dentro. Tem acréscimos que também tem no ICMS, ok, mas a base é diferente.
E as alíquotas que vão ser definidas lá também vão ser diferentes, que depende de lei dos estados ainda, né? Nós temos o IBS, que é um complicador, que é um tributo que tem competência estadual e municipal, então depende não tirou a competência desses entes da federação. Então os estados vão trazer suas leis, os municípios também, mesma coisa. Então temos que aguardar lá para ver como é que vai ficar. Mas ok, você vai fazer duas apurações e vai apurar cada um dos tributos nos seus percentuais durante a transição de 29 até 31/12/2032. Beleza. Então, dentro da base do IBS não tem ICMS, não vai ter IPI, e IPI, a gente já falou que IPI, né, vai continuar existindo fora aqueles produtos que não são fabricados fora da Zona Franca de Manaus e não são fabricados lá, não concorrem com a Zona Franca de Manaus, terão alíquota zero. Se não tiver, se o produto tiver fabricação lá e também fora, daí vai ser tributado normal IPI. Mas IPI, ICMS e o próprio IBS, CBS não fazem parte das bases do IBS e da CBS. Beleza. Aí é o seguinte, que aconteceu na história, né? No projeto de lei complementar, tinha, acho que o texto lá dizendo para alterar a lei complementar 37/96, que é a lei complementar do ICMS, e também do ISS, para que não fosse, ou que melhor, fosse retirado da base de cálculo do ICMS o IBS e a CBS. Só que isso não vingou, né? Isso não foi para frente, né? Foi retirado. Foi tirada. Uhum, foi tirada. Retirado da lei complementar, do projeto de lei complementar. E a lei E da complementar Constituição também. foi aprovado sem isso. Então não estava lá, não está mencionado isso. Aí o que acontece? Se a gente vai ter em 29 até 32 uma transição que nós vamos ter que trabalhar com os dois sistemas, nós vamos formar preço considerando o ICMS para dentro, o ISS para dentro, para formar a sua base, e nós vamos formar a base do IBS e IBS por fora. Aí vem a questão estadual. Hoje, para os estados, manifestações, consultas, o que vem a ser valor da operação? Porque a base de cálculo do ICMS é o valor da operação ou da prestação. E o que vem a ser valor da operação ou da prestação? Os estados se manifestam dizendo que é o valor total da nota fiscal. Nota. Uhum. Se o valor da base do ICMS e do ISS é o valor total da nota fiscal, o que vai ter lá no total da nota fiscal? BS, SBS. CBS. Então, há burburinhos aí, né, nos bastidores, que os estados vão cobrar sobre isso e acabou, né? Vai cobrar ICMS, vai cobrar ISS sobre o valor total que inclui IBS e CBS. Será que a gente vai ter mais uma discussão aí no futuro, como foi lá a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, PASEP e da COFINS? É lógico que vai dar pano para manga, mas lembre-se de uma coisa: conceitos, né? Conceitos. Porque lá atrás, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, PASEP e da COFINS, ela tinha total sentido porque a base era a receita bruta, era o Uhum. faturamento. Faturamento. E aí existe um conceito sobre receita bruta e faturamento que não inclui tributos que estão lá embutidos, que é o caso do ICMS. Mas será que ICMS, quando a legislação fala valor da operação, não seria o total da nota fiscal mesmo? Né? Na verdade, se a gente fizer a gente fez, né, algumas planilhas comparativas, considerando o IBS e CBS dentro e fora. E dá para ver que o valor vai ser muito relevante. Então, até entrando na questão mais econômica, e a gente lembrar que está num período de transição em que a gente está tirando o poder dos estados cobrarem por si só para levar tudo para o comitê gestor que vai cobrar lá ele, né? Então, a gente vai ter outra pessoa cobrando pelo estado. Quanto mais ele puder arrecadar de ICMS, melhor para ele. E realmente o IBS e o CBS dentro da base de cálculo do ICMS vai trazer vantagem, vai aumentar o valor do ICMS devido. Então, realmente, os estados estão se manifestando, claro, de forma informal ainda, né? A gente vai começar talvez as consultas nos próximos anos ali, dizendo que vão incluir porque faz parte e é justamente isso que o Nicolas falou. Porque conceitualmente eles têm justificativa e eles vão seguir a letra da lei. Se a lei diz que é o total da nota, é o total da nota. E aqui vai, né? O pessoal já está vendendo até tese disso. Eu vi uma propaganda no Instagram, eu não acreditei. E daí eu fiquei pensando, será que as pessoas realmente pensaram em tudo isso, analisaram? Porque
Para a gente ter uma tese, a gente precisa ter justificativa, precisa ter argumentos, precisa ter algo muito bem subsidiado, e é complicado. Além, né, da gente ter ali também questões que ainda nem entrou em vigor o negócio. Então, realmente, a gente precisa pensar muito bem com essas questões aí. E vai vir precatório. Precatório demora para receber, tem outro ponto também. Então, é que assim, né? Cada coisa que tem teses que tem fundamento, mas tem teses que são jogadas para a galera, entende? Uhum, Então, e aí esse é o problema também. Eu falo, pô, mas tudo que vai para o judiciário não passa. Então, pô, mas tem cada coisa bizarra, né? tudo vai, né? Então, você manda coisas lá, vai ficar enchendo o judiciário, já é complicado. Não pensem que não, todo juiz entende pra caramba de tributário, não, é minoria, né? Porque é um tema complexo, mesmo que tenha seus assessores, enfim. Então você vai começar a colocar muita coisa, o pessoal não vai dar importância e vai ser rechaçado. Tem várias coisas que se criam ali, são oportunidades de negócio, entende? Que eu condeno, não acho que seja legal. Mas cada um faz o que quer, e aí, se você vai e entra e espera só para ver, mas não tem custo com isso, tudo bem, ainda vá, né? Estou fazendo uma aposta, né, no futuro que isso aí vai acontecer. Beleza. Agora sair pagando, e às vezes tem gente que até cobra no horário, né, em cima disso, depois, então acho que, enfim, Complicado. não tenho nada a falar em relação aos procedimentos que são utilizados, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Tem que ter muito cuidado. Porque a gente está vivendo um momento no mundo, né, que tem muito oportunismo, certo? Muito oportunismo. Então a gente tem que se cercar de pessoas sérias aí, porque senão a gente acaba tomando na cabeça, né? E esse vai ser um desafio também do período de transição, né? Já que esse é o nosso tema central, é justamente a infinidade de discussões que vão surgir e saber filtrar aquilo que realmente faz sentido ou não para a empresa, até do ponto de vista operacional. A gente tem muitas informações, conteúdos surgindo e aquilo que realmente é aplicável ou não para o negócio. Porque cada modelo de negócio vai ter um impacto, não que vão ser impactos distintos, mas vão ser formas diferentes de lidar com eles. E realmente a gente vai ter que ter um filtro muito grande no período de transição daquilo que faz sentido ou não. Para finalizar, porque a gente já está aí quase estourando nosso tempo, que você acha, Nicolas, que vai ser o principal problema que a gente vai enfrentar, considerando o ICMS em relação ao período de transição? O ISS também, né? Porque muita gente esquece dele, o pequenininho lá, mas ele também vai ter os seus desafios em relação ao ISS, principalmente porque ele é pequeno e o IBS é grande, então a troca vai gerar um certo tumulto ali, até para a questão de você se acostumar que você vai ter outras formas de apurar o tributo. O que você acha aí, da sua opinião, para a gente fechar? Veja, o que nós temos que pensar também, da mesma forma que a gente vai perdendo a parte do ICMS do ISS de 29 até 32, a gente perde também benefícios fiscais, que eventualmente as empresas possuem. E aí qualquer tipo de benefício, seja isenções, seja as reduções, sejam créditos presumidos, seja os próprios créditos. A gente vai trabalhar com duas bases de crédito, dois formatos. Um é a questão do crédito do ICMS, outro é a questão da não cumulatividade de crédito do IBS. São conceitos distintos. Então você pega, o ICMS não permite que você tome crédito lá de material secundário. Aí o IBS vai permitir. O IBS permite crédito de algumas despesas, desde Uso e que consumo, que seja consumo, ou que seja até outras despesas lá, bens despesas que vão estar previstas em convenção coletiva de trabalho, lá, vale transporte, vale alimentação, lá, enfim, ok, que não tem nada a ver com o ICMS, né? Então, o ICMS você não toma. Então, você vai ter que trabalhar com duas legislações, duas regras, um pode, o outro não pode ser que um possa nos dois. Então, você vai ter que mapear isso, né? Mapear, principalmente sistema, que você não vai pegar assim um sisteminha e vai fazer uma coisa, você tem que integrar. Então, aquilo que dá crédito já tem que fazer um trabalho anterior, ó, isso aqui vai dar crédito ICMS, a formação do ICMS vai ser assim. Provavelmente, pelo que você vem comentando aí também,
e vai ser aplicado o critério de redução de base, de cálculo do Uhum. ICMS, que é um critério técnico que talvez resolva o período de transição com essas reduções que vão acontecer. Então, a melhor técnica seria a redução de base, né? E a mesma coisa com o IBS, talvez a melhor técnica seria a redução de base também, porque você tem as reduções de 90, depois vai diminuindo, né? Vai diminuindo, vai reduzindo vai aumentando a base de cálculo ali do IBS. Então, trabalhar com esses dois universos, né, vai ser um desafio. E veja, dentro disso tem a questão lá, mas no crédito do ICMS é normal, eu continuo pegando o documento fiscal e acredito. O IBS não é assim, tem que estar pago o tributo, né? Essa semana me perguntaram, assim, por mais que do ponto de vista matemático pareça óbvio, mas e como é que eu vou formar meu preço? Porque uma coisa, eu tenho a informação de custo hoje. Hoje eu pego a nota fiscal, eu sei que eu tenho lá um valor de ICMS, eu jogo para ICMS recuperar. Mas, por exemplo, eu vendi um produto, recebi a mercadoria, aí tem a questão do split, né? Se eu tive crédito, eu vou receber o valor integral da nota. E aí o pessoal está confundindo, né? Porque assim, se eu vou receber o valor integral da nota, quer dizer que não foi retido. Então, se não foi retido, eu não preciso lançar esse valor como IBS recuperar? Não, você vai lançar. Porque você pode ter recebido o total da nota agora, mas foi abatido do crédito que você tinha anteriormente. Então, a sistemática de formação do custo tem de ser a mesma. Só que se você olha para o financeiro, não vai refletir a mesma coisa em relação ao fiscal. Então, assim, você tem que parar, olhar com calma, né? Interpretar, entender a legislação, entender onde você está, e aí fazer as adequações. Profissionais que trabalham nessa área, é fundamental entender o negócio. Não vai ser igual na minha época, lá quando eu entrei, há muitos anos atrás, no departamento fiscal, você já estava lá, já sabia que eu só ia. Você não sabia o que estava acontecendo, o cara falava, só pega isso aqui, lança e faz. Não, você vai ter que, na transição, você vai ter que fazer muita análise. Muita análise. E eu acredito que vai ser fundamental o papel do profissional ali. Senão, vai dar problema. E mais um ponto, né? Desculpa. Não é só a contabilidade. A gente vem falando isso sempre. Como as bases do IBS e da CBS são diferentes, e digo assim, as bases de incidência. Tem situações que não vão ter incidência do ICMS, do ISS, mas que passam a ter incidência do IBS e da CBS. Então, assim, a empresa tem que ficar atenta, a empresa tem que fazer um trabalho interno, porque o que vai acontecer quando chegar na contabilidade, lá seja em 27, ou seja a partir de 29, com o IBS entrando? Simplesmente aquilo que é tributado, a contabilidade vai tributar, né? Mas eu não sabia que locação, comodato ia passar. Pois é, então a gente tinha que ter vindo antes, planejado, encontrado um outro modelo aqui, uma outra modelagem. Não sabia que as sessões que eu fazia aqui de uma empresa para outra, entre partes relacionadas aqui, não ia ter incidência. Vai ter incidência. Então, se você não fizer um trabalho prévio, o que vai acontecer é você receber um valor para pagar só e acabou, porque a contabilidade vai executar, né? Então, o planejamento é antes, e não é só a contabilidade. Que às vezes eu acho que o empresário pensa, isso é coisa do contador, ele resolve lá, enfim. Tem que olhar para dentro da empresa primeiro. Mudar muitas coisas dentro da empresa para que você consiga otimizar e talvez consiga uma redução de carga. Mas se você não fizer isso, vai ser tarde demais lá na frente. Isso que você falou é essencial. A gente tem trabalhado com isso e tem visto o desafio que é você chegar na empresa e você ter que mudar tudo, porque você depende das pessoas, depende de documentação, depende também dos dados que a empresa tem sobre ela mesma. Então, realmente, quando a gente vai para um mundo que tributa tudo, porque tudo dá direito de crédito, mas tributa tudo para quem você faz, para você fazer a aquisição, você vai ver o impacto que isso vai dar no que você, na formação do teu custo operacional ali. Ele vai aumentar muito, considerando que as situações que hoje não são tributadas vão passar a ser. Então, a empresa realmente precisa. Esse vai ser um dos principais desafios, né? Porque hoje a gente está muito acostumado com a questão da método, pega a nota, então só isso que vai ter a tributação. Eu não penso muito naquilo que não está dentro daquele ambiente fiscal. E agora a gente vai expandir muito o ambiente fiscal, inclusive para áreas que hoje às vezes nem se preocupam com isso. Então, realmente, esse período de transição ele vai trazer desafios tanto do ponto de vista de cálculo do preço, como a gente falou várias vezes aqui, como também do ponto de vista de mudança de cultura da empresa, de fazer o trabalho prévio, de entender agora que o tributário
Eu falo, né, que a reforma tributária é o maior projeto de uma empresa atualmente, porque ela vai mexer com tudo e ela pode dizer, inclusive, se a empresa é saudável ou não para continuar com aquele negócio. Tem negócios que pode ser que não continue. Então, realmente, esse trabalho de entender, mapear e aplicar as mudanças necessárias antes de vir ali os novos impostos, que é o IBS e CBS, e também tem o imposto seletivo, que a gente esquece de falar dele, mas para alguns setores também tem. Realmente, a gente precisa de um trabalho sério nesse ponto. Bom, por hoje é só, né, Nicolas? Vamos falar, né, para os profissionais aí que estão nos ouvindo. Se você quer realmente entender a reforma tributária com um olhar técnico, entender o que você precisa aplicar, como funciona, principalmente o período de transição, e o que que você tem que ter esse olhar mais aguçado, a gente vai ter nossa imersão em reforma tributária, que é a imersão em reforma tributária na prática. Ela vai acontecer dia 19/9, vai ser online, ao vivo, vai ficar gravada para você reassistir quantas vezes quiser. Vai ter material, vai ter e-book, a gente está fazendo um sisteminha para você ter acesso também aos materiais de forma organizada, vai ter o nosso material lá da própria palestra, e para quem comprar até hoje, né? Esse vídeo vai mais ou vai cedo, então, para quem comprar até hoje, dia 5 de setembro, ainda ganha ali depois uma hora de mentoria em grupo para entender, tirar dúvidas em relação a tudo que entendeu na imersão. Quer falar mais alguma coisa, Nicolas? Acho que é isso aí. Está de bom tamanho já, né? Bastante, Exatamente. bastante informação para uma sexta-feira aí, né? Exatamente. E se você gosta das nossas lives, não esquece de compartilhar. Também manda o seu assunto que você está em dúvida, o que que você quer que a gente comente por aqui. Compartilha, vai lá no nosso Instagram também, @TexasBrasil, e fala lá pra gente o que que você está achando das lives. E não deixa de estar com a gente no dia da imersão, que vai valer muito a pena, muito conteúdo de valor lá. Um abraço e a gente se vê na próxima sexta-feira. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.